Sabe aquele momento estranho, quando você tá mudando por dentro e nem percebeu direito? Você se olha no espelho e continua sendo você mesmo. Mesmo rosto, mesmo corpo, mesma história. Mas tem alguma coisa diferente ali. E você não sabe explicar o que. Foi isso que aconteceu comigo esses dias. Eu só estava testando a luz de um equipamento novo que eu comprei. Tirei algumas fotos sem nenhuma intenção de nada. E quando eu fui olhar depois, eu não pensei, ficou boa a foto. Mas eu pensei, cara, eu tô me reconhecendo. E aí eu percebi uma coisa. Gostar de como você tá na foto, reconhecer quem você virou é outra, completamente diferente. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você pode mudar por dentro antes de perceber fora. Se você já tiver mudado e ainda nem percebeu. O engraçado é que eu não estava fazendo ensaio nenhum. Estava só testando a luz do meu gimbal. Tirei uma foto, depois outra, correndo, mais perto, mais sério, mais longe. E algumas olhando direto para a câmera. E eu fui reparando algumas coisas que pareciam bobas. Meu cabelo, minha barba, meu rosto, o formato do meu rosto, meu sorriso, os meus dentes ajustando na boca, minha roupa, meu olhar. Só que olhando tudo aquilo, alguma coisa dentro de mim falava: tem alguma coisa diferente aqui. Eu sinto. Eu sentia isso e eu continuo sentindo. A gente sente que não era o óculos, não era a camisa, era a pessoa que estava usando tudo aquilo. Talvez você já tenha vivido isso também. Você acha uma foto antiga e pensa: nossa, eu era outra pessoa. Só que, biologicamente, você já era o mesmo. Então quem foi que mudou na real? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça. O engraçado é que eu não estava fazendo ensaio nenhum. Não era a luz. Era a pessoa que estava usando tudo aquilo. E aqui tem uma diferença que eu acho importante. Achar bonito e se reconhecer são coisas bem diferentes. Você pode ganhar elogio de 100 pessoas e continuar sem conseguir enxergar valor em você mesmo. Pode emagrecer, ganhar massa, mudar o cabelo, trocar de roupa, comprar coisas melhores e mesmo assim continuar com aquela sensação de tem alguma coisa errada comigo. Porque mudar por fora pode até melhorar sua relação com a sua imagem, mas isso não quer dizer que muda a sua relação com você mesmo. Pegou nessas fotos, foi perceber isso. Eu consigo olhar fundo nos meus olhos, nos meus próprios olhos e ficar ali, sem sair do espelho, sem sair caçando defeito na hora, sem procurar a aprovação de ninguém, sem pensar em quem vai curtir ou não. Isso já fez parte do meu eu do passado, de depender de aprovação. Eu estava simplesmente olhando para mim e pensando: eu conheço esse cara, eu conheço esse cara que eu estou me tornando. Talvez amadurecer seja um pouco isso, sabe? Parar de passar a vida tentando descobrir quem a gente deveria ser, começar a segurar quem a gente já tá virando. E essa reflexão me levou para outra coisa que eu venho reparando bastante. Porque tem uma coisa bem curiosa que a gente vive. Dá para morar no seu corpo por décadas, sem realmente habitar ele. Seu corpo tá aqui, respira, come, trabalha, movimenta, anda, faz sexo, vive a vida normal, dorme, acorda, mas a sua cabeça pode estar o tempo todo em outro lugar. No que aconteceu ontem, no medo do que vai acontecer amanhã, na opinião de alguém, no julgamento de alguém, numa rejeição, numa traição, numa expectativa, numa lembrança. Quando a mente não está no corpo, a gente começa a viver no piloto automático. Hoje eu estava agachado, alongando, respirando e comecei a sentir as minhas pernas de verdade, ossos se encaixando, minha coluna na postura correta, minha respiração, a musculatura, as tensõezinhas que aparecem, que surgem. Pensei: eu tô aqui. Parece bobagem essa frase, mas para e pensa. Quantas vezes no dia
a gente realmente está onde o corpo está. Talvez presença seja isso. Não impedir a mente de viajar, saber voltar. Outra coisa que percebi, a gente costuma esperar um baita acontecimento para dizer que mudou. Um aniversário, um ciclo novo, uma viagem, um emprego novo, um término, um relacionamento, uma mudança de cidade. Mas nem sempre a transformação vem assim, um barulho externo. Às vezes ela acontece caladinha aqui dentro. Você começa a pensar diferente, depois a reagir diferente, ter escolhas diferentes, começa a colocar limite nas suas relações, passa a gostar de coisas que antes nem ligava. Certas relações já não cabem mais, certas conversas já não fazem mais sentido. Seu corpo começa a pedir outra coisa, seu jeito de se vestir muda, seu olhar muda, sua postura muda e durante um tempo você nem percebe, até que alguma coisa começa a funcionar como espelho. Para mim, naquele momento, foram aquelas fotos. Eu pensei, acho que essa travessia já aconteceu. É por isso que eu acredito que uma coisa é a mudança e outra coisa é você se dar conta dela. Nem sempre a gente muda e consegue perceber. Às vezes você não está começando a mudar, você está começando a perceber o quanto já mudou. E isso muda completamente como a gente enxerga a própria história. Tem uma coisa que faz cada vez mais sentido para mim quando o assunto é espiritualidade. Durante muito tempo, espiritualidade foi vendida como sair de se elevar, sair daqui, ir para outro plano, acessar outras dimensões. E eu não estou dizendo que essas experiências não existam. Eu venho pensando cada vez mais nisso. E se uma das maiores experiências espirituais for justamente conseguir habitar esse corpo aqui por completo, viver a experiência humana por completo, respirar, observar, comer prestando atenção, andar prestando atenção, observar, sentir um abraço de verdade, sentir a própria sexualidade, perceber quando algo te contrai, perceber quando alguma coisa te expande, mudança de temperatura do ambiente. Talvez espiritualidade seja isso. Talvez espiritualidade não precise abandonar a matéria. Talvez seja aprender a viver essa matéria com mais consciência. Porque de que adianta buscar dimensões extraordinárias se eu nem consigo ficar presente numa conversa simples? De que adianta buscar expandir a consciência se eu continuo repetindo os mesmos comportamentos no automático? Para mim, espiritualidade de verdade precisa aparecer na vida real, nas escolhas, nos limites, no jeito de amar, no jeito de trabalhar, no jeito de cuidar do próprio corpo. Espiritualidade é utilizar o espírito, viver o espírito através da matéria. Nosso corpo é o nosso instrumento de manifestação na Terra. Então é através dele onde o nosso espírito habita e consegue construir tudo aquilo que a nossa mente deseja. Mas para isso é preciso energia. E quando estamos com o corpo presente, mas estamos em outro lugar, estamos pensando em outras coisas, nós estamos gastando essa energia que poderíamos estar construindo algo. Muitas vezes as pessoas perguntam: por que eu não consigo construir aquilo? Por que eu não consigo ter êxito naquilo que eu estou fazendo? E muitas vezes não percebem que não conseguem construir, não conseguem ter constância e disciplina, porque a energia que poderia estar sendo colocada naquele projeto, naquele sonho, está sendo direcionada para pensar no que fulano achou de mim ontem, no que fulano está pensando sobre mim. Será que as pessoas vão curtir o meu conteúdo? Será que as pessoas vão gostar daquilo que eu estou falando? Quando a gente gasta a nossa energia pensando nessas coisas, não sobra nada, não sobra tempo, não sobra energia para a gente poder construir aquilo que a gente tanto sonha. Eu falo isso não por teoria, mas por já ter vivido isso.
por já ter vivido nesse piloto automático. E hoje eu percebo que quando estamos presentes de mente e espírito, a nossa vida começa a fazer muito mais sentido. E quando a gente começa a observar nosso espírito habitando o nosso corpo, a nossa vida se torna cada vez mais colorida, mais vibrante. E é justamente isso que hoje eu entendo sobre habitar o próprio corpo. A minha espiritualidade é isso: viver através do próprio corpo, ver as experiências que essa experiência humana está me proporcionando e saber usar o equilíbrio para ter consciência daquilo que eu decido trazer, atrair para a minha vida. Hoje o universo tem falado comigo de diversas formas. De cedo eu venho observando alguns horários. Hoje eu acordei 9h09, cheguei na academia, estava na academia e observei 13h13, depois 13h31, 14h14 e agora, enquanto estava gravando, aqui é assim onde eu moro, muito movimentado, e quando eu estava aqui gravando eu pude observar, mexendo no telefone, 15h15. Eu percebo quanto tudo tem sido síncrono na minha vida. E aí de repente, aqui onde eu tô é alto, fechado, então dá pra ver o céu só olhando pra cima, nas laterais não dá. E aí passou um pássaro preto, bem no momento que eu olhei pro telefone, como se dissesse: continue falando isso que você está falando. Continue mostrando aquilo que o seu espírito veio para mostrar. Sirva através da consciência, sirva através das suas experiências. Nem todas as pessoas nem podem nem vão julgar da mesma maneira como eu julguei, enxergar da mesma maneira como eu enxerguei. Mas através das minhas lentes, através da minha consciência, consegue olhar com outros olhos. A consciência começa a refletir mais. O consciente continua trabalhando mesmo quando não estamos acordados, quando estamos dormindo. E quando eu falo de consciência, eu não estou falando só das horas em que a gente está acordado. Tem uma parte da gente que continua trabalhando. Quando dorme, sonha. Aparecem símbolos, aparecem pessoas, aparecem situações que parecem não ter pé nem cabeça. E seja qual for a leitura que você faz disso, psicológica, científica, espiritual, tem uma coisa muito interessante acontecendo. A nossa experiência não para quando a gente fecha os olhos. O cérebro continua organizando, a memória continua sendo processada, o inconsciente representa medos, desejos e conflitos através de imagens. E, dependendo de como você vê o mundo, dá até para enxergar outros sentidos mais espirituais. Eu gosto de não precisar colocar tudo em guerra. Eu posso olhar pelo lado psicológico, posso olhar pelo lado simbólico, posso olhar pelo lado espiritual. Mas hoje, para mim, tem uma pergunta muito mais importante que provar qual interpretação está certa. O que essa experiência produz em mim quando eu acordo? Mais consciência, mais amor, mais responsabilidade, mais clareza, ou mais medo e confusão? Porque uma experiência funda precisa, em um determinado momento, entrar a vida de verdade. E eu comecei essa reflexão toda pensando também em prosperidade e abundância. E eu percebi que eu quero uma prosperidade inteira, sabe? Ter dinheiro importa, ter estrutura importa, conforto importa, liberdade financeira importa. O dinheiro é a nossa moeda de troca. Seria muito triste construir um baita patrimônio e continuar sem conseguir sentir prazer em existir. Talvez prosperidade também seja acordar e gostar da própria vida. Abundância também pode ser ter tempo, respirar, ter saúde, conseguir respirar fundo, ter relações onde você consegue ser você mesmo, conseguir olhar para o próprio rosto sem ficar caçando defeito, conseguir ficar em silêncio, sem precisar fugir de si mesmo, conseguir sentir o próprio corpo sem estar o tempo todo anestesiando
com alguma coisa. Então hoje eu penso assim: prosperidade não é ter mais. Prosperidade bem é conseguir aproveitar o que você já tem. Porque dá para ter muita coisa e não estar presente para curtir nada daquilo. A mente está em outro lugar. Talvez seja por isso que aquelas fotos mexeram tanto comigo. Não porque ficaram tecnicamente boas, não porque eu fiquei bonito, mas porque elas me mostraram outra coisa. A gente pode passar a vida inteira perguntando: quem sou eu? E talvez chegue uma hora em que a pergunta talvez precisa mudar. Talvez ela deixe de ser quem sou eu, passa a ser: eu consigo sustentar quem eu estou me tornando? Porque se reconhecer também traz responsabilidade. Se eu digo que estou mais consciente, isso precisa aparecer nas minhas escolhas. Se eu digo que aprendi a me amar, isso precisa aparecer nos limites que eu ponho. Se eu digo que quero prosperidade, eu preciso construir. Se eu digo que estou presente, eu preciso voltar para o corpo. Transformação não é uma identidade bonitinha para colocar na bio. É prática, é repetição, é disciplina, é constância, é comportamento, é vida. Hoje, olhando aquelas fotos, deu vontade de registrar esse momento agora. Não para dizer: agora eu cheguei, porque não existe chegada. Eu vou continuar mudando, vou continuar me encontrando em pedaços, eu vou continuar errando, aprendendo, construindo, experimentando. Mas tem uma coisa que eu consigo afirmar hoje: eu tô aqui, mais consciente desse corpo, mais consciente da minha história, mais consciente da pessoa que eu tô construindo. E talvez você esteja vivendo uma transformação parecida sem perceber. Então eu quero terminar com uma pergunta para você: quando foi a última vez que você se olhou de verdade, sem sair caçando defeito para corrigir na hora? Talvez você descubra que aquela pessoa no espelho está tentando te encontrar já faz tempo. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala sobre corpo, consciência, comportamento, espiritualidade e sobre esse processo de ficar cada vez mais presente